Você não pertence mais aqui, Noêmia. Essas palavras foram ditas em voz baixa, quase sussurradas, no meio da sala de estar onde ela havia passado 43 anos da sua vida. Foram ditas pelo cunhado, Gilberto, com aquela voz mansa de quem aprendeu desde cedo a ferir sem gritar. E doeram mais do que se ele tivesse gritado, porque palavras baixas entram devagar, ficam. Noêmia tinha 61 anos e não vacilou, não chorou na frente dele, não pediu explicação. N o implorou. Ficou de pé, com as costas eretas, e disse apenas: tudo bem, eu vou. Por dentro. Porém, era como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos seus pés. Gilberto era irmão de Estevão. Seu Estevão, o homem com quem ela havia se casado aos 18 anos, numa cerimônia simples, numa tarde de outubro, com um vestido azul, porque não havia dinheiro para o branco. Mas ela havia dito que azul era a cor do céu e do mar, e que casar com azul era casar com o infinito. Estevão havia rido daquilo, com aquele riso que começava quieto e terminava sacudindo os ombros. E ela havia amado esse riso por 43 anos. Estevão havia morrido de velhice 92 anos, no próprio leito, de mão dada com ela, num fim de tarde de inverno, em que o sol entrou pela janela e dourou o rosto dele, por um último momento. Foi uma morte boa, do tipo que poucas pessoas têm. Serena, completa, cercada de amor. Noêmia havia segurado a mão dele até que ela esfriou, e só então havia aberto a janela para deixar o vento entrar. Você foi um homem bom, Estevão, o melhor que eu conheci. Mas Estevão havia morrido sem deixar testamento. Ou melhor, havia deixado, mas numa versão antiga, de 30 anos atrás, quando os dois não tinham quase nada. Naquela época, para simplificar, ele havia colocado a casa em nome do irmão mais velho, que era Gilberto, com a promessa verbal de que era só uma formalidade e que nunca haveria problema. Naquela época, Gilberto e ele se davam bem. O tempo mudou os dois. Estevão ficou mais gentil com os anos. Gilberto ficou mais ganancioso. E assim, 6 semanas após o enterro de Estevão, Gilberto apareceu com um advogado, um papel e aquela voz mansa, para dizer a Noêmia que a casa era dele por documento, que ela podia levar suas coisas pessoais e que ele precisava do imóvel. A vizinha Rosária viu pela janela. A mulher do padeiro viu da calçada. Até o menino que entregava água ficou parado olhando. A cidade de Arameia era pequena assim. Todo sofrimento tinha plateia. Noêmia entrou no quarto. Pegou a mala de couro gasto que havia pertencido ao marido, abriu e começou a dobrar as roupas com aquela capricho de quem foi ensinada que dignidade se mantém mesmo quando tudo vai embora. Foi então que achou o vestido azul dobrado no fundo do guarda-roupa, guardado dentro de um saco plástico transparente. O mesmo vestido do casamento, 43 anos depois, ainda com o mesmo azul do céu. Ela ficou olhando para ele por um longo tempo, e foi ao dobrar o vestido e colocar no fundo da mala que seus dedos tocaram algo que ela não havia posto ali. Um envelope, grosso, fechado, com lacre de cera, coisa que Estevão havia aprendido com o pai e que usava só para o que considerava solene. O nome dela estava na frente, a letra trêmula de quem escreveu com mão cansada, mas com coração firme, para minha Noêmia. Só abrir quando a saudade apertar demais. Ela guardou o envelope, sem abrir fecho a mala. Pegou o casaco e saiu pela porta com a cabeça erguida, enquanto Gilberto assinava os documentos com um advogado na sala. Não olhou para trás, mas a mão que segurava a mala estava tremendo. Noêmia foi para a pensão da Dona Eulária, do outro lado da cidade. Era o único lugar que ela conhecia que alugava quarto por semana sem fazer pergunta. Dona Eulária tinha 70 anos, cabelos brancos cortados curtos e o hábito de falar o que pensava sem pedir licença o que, dependendo do momento, era um incômodo ou um alívio. Você parece que engoliu uma pedra.
disse Dona Eulália quando Noêmia chegou com a mala. Entra, eu faço café. Não perguntou o que havia acontecido. Noêmia não teria conseguido responder mesmo. Havia um nó na garganta que ela estava mantendo no lugar à força da mandíbula cerrada. O quarto era pequeno, mas limpo. Uma cama de solteiro, uma janelinha com cortina de chita amarela, um cabideiro de madeira. Noêmia pôs a mala no canto, sentou na beira da cama e ficou olhando para a parede em branco. 43 anos. 43 anos num lugar. E agora, aquela parede em branco. Ela ficou assim por um tempo que não soube medir. Pode ter sido meia hora, pode ter sido mais. Então se levantou, foi ao banheiro, lavou o rosto com água fria, olhou para o espelho e disse em voz alta: Noêmia, você não vai desmanchar agora. A Noêmia do espelho pareceu concordar. Tinha os mesmos olhos escuros e sempre um pouco mais cansados, mas ainda acesos. Tinha as mesmas rugas ao redor da boca que eram, na maior parte, de tanto ter rido. Tinha o cabelo completamente branco, que ela deixava crescer livre desde os 40, e que Estevão dizia parecer neve em dia de sol. Você é linda, Noêmia, ele dizia, especialmente quando está com raiva. Ela sorriu para o espelho. E a memória de Estevão doeu como dói quando a gente ama aquela dor quente, que é quase a mesma coisa que a alegria. Na manhã seguinte, ela foi à prefeitura de Arameia. Havia trabalhado lá por 22 anos, como auxiliar administrativa, antes de se aposentar. Conhecia todo mundo. Ou pensava que conhecia. O chefe de gabinete, Dr. Afrânio, a recebeu com um aperto de mão e palavras de condolência por Estevão. Mas quando ela perguntou se havia alguma possibilidade de contestar a situação da casa, ele ficou desconfortável. Olha, Noêmia, em termos legais, o documento do Gilberto é sólido. Eu não posso. Ele não terminou a frase, mas ela entendeu. Saiu da prefeitura com a sensação de que a cidade que ela havia servido por décadas estava bem confortável em não lhe dever nada. Mas havia uma mulher que não estava confortável com isso. Era Perpétua Costureira, 64 anos, vizinha de Noêmia por 38 deles. Quando soube do que havia acontecido, foi à pensão naquela mesma tarde com uma marmita de frango, com quiabo e olhos faiscando de indignação. Isso é uma vergonha, Noêmia. Você quer que eu chame meu sobrinho advogado? Ele é novo, mas é bravo. Não, Perpétua. Não quero batalha. Estou cansada de batalha. Então, o que você quer? Noêmia ficou pensando. Era uma pergunta simples que não tinha resposta fácil. O que ela queria? Queria Estevão. Queria a casa. Queria acordar de manhã com um cheiro de café que lhe fazia sempre forte demais. Queria ouvir o rádio que ele deixava ligado na estação de notícias, mesmo quando ninguém estava ouvindo. Mas como não podia querer nenhuma dessas coisas, quis a única coisa que ainda era possível: recomeçar. Eu quero ir embora, Perpétua. Não sei para onde ainda, mas eu preciso de um lugar que não me lembre o que perdi, pelo menos por enquanto. Perpétua ficou em silêncio. Depois disse: minha irmã mora em Canarana. Cidade pequena. Boa gente. Ela tem uma casa com um cômodo que aluga barato. Quer que eu ligue? Noêmia olhou para a mala no canto. Olhou para o envelope que ela ainda não havia aberto visível agora, pois o havia tirado do fundo, para não esquecer. Liga, ela disse. Canarana era diferente de Arameia em tudo. Arameia tinha praça com coreto e história de 200 anos. Canarana tinha uma rua principal, uma feira às sextas-feiras e o costume de todo mundo se conhecer antes de se apresentar. A irmã de Perpétua chamava Doroteia. Tinha 67 anos. Era viúva há 2. Gorda do jeito que a vida vai tornando a gente, quando se para de se preocupar com a aparência e se começa a se preocupar com o sabor. E fazia o melhor bolo de fubá que Noêmia havia provado em toda a sua vida. Você vai ficar no cômodo do lado da cozinha, disse Doroteia, praticamente empurrando Noêmia para dentro de casa,
como se a conhecesse há décadas. Fica mais quentinho e você vai acordar com cheiro de café que eu faço às 5 da manhã. Às 5 da manhã, Noêmia sentiu o coração apertar com aquilo do mesmo jeito que Estevão havia feito por 43 anos. Às vezes, o mundo conspira para te lembrar do que você perdeu justamente quando você está tentando seguir em frente. E às vezes, se você for corajosa o suficiente, você deixa que essa lembrança seja motivo para sorrir em vez de chorar. Ela ficou no cômodo. Era simples paredes brancas, janela para o quintal, onde Doroteia criava 3 galinhas e um gato gordo, chamado Tobias, que dormia em qualquer lugar, exceto onde era o lugar dele. Mas tinha uma energia que Noêmia não conseguia nomear, uma espécie de paz que a casa guardava nas paredes, do jeito que as casas velhas guardam tudo o que viveram. Na primeira semana, Noêmia saiu pouco. Ajudava a Doroteia na cozinha, alimentava as galinhas, lia os livros velhos que havia numa prateleira de madeira na sala. Era uma vida simples e ela estava estranhamente em paz com isso. Na segunda semana, foi à feira. E lá, numa barraquinha de tecidos, conheceu seu Ramiro, 70 anos, chapéu de palha sotaque arrastado, que vendia retalhos de pano e falava de cada tecido como se tivesse uma alma. Esse aqui é de algodão mineiro. Respira, bonito. Esse outro é de linho. Teimoso, mas quando cede, não tem material mais nobre. Noêmia comprou um retalho azul, sem nem saber por quê. E seu Ramiro olhou para ela com aquele jeito de quem percebe coisas sem perguntar e disse: "A senhora parece alguém que já teve muita coisa boa e que ainda vai ter mais." Ela olhou para ele. "Como você sabe, os olhos," ele disse. "Simplesmente. Tem gente que sofre e os olhos apagam. Os seus ainda estão acesos." Noêmia caminhou de volta para a casa de Doroteia com um retalho azul debaixo do braço e aquela frase andando dentro dela: "Os olhos ainda estão acesos." Será que era verdade? Ela havia passado tantos dias com a sensação de que estava apenas sobrevivendo, que havia esquecido de perguntar se ainda estava vivendo. Naquela noite, Doroteia fez canja. As duas comeram na varanda, com o gato Tobias entre elas esperando o osso. E Noêmia contou pela primeira vez toda a história. Estevão, a casa, Gilberto, o advogado, a frase de que ela não pertencia mais. Contou tudo, sem ornamento, do jeito que a verdade precisa ser contada, direto. Doroteia ouviu tudo, tomou o café e disse: "Gilberto vai ter que carregar isso pelo resto da vida. Você não. Isso já é uma vantagem sua." Noêmia ficou olhando para o céu de Canarana, um céu largo, com estrelas que a cidade grande não deixa aparecer. E sentiu, pela primeira vez em semanas, que a respiração estava mais fácil. Mas o envelope ainda estava lá, na mala, no fundo, debaixo do vestido azul. 3 semanas em Canarana, e ela ainda não havia aberto. Era numa manhã de sábado, com o sol entrando de lado pela janela do cômodo e o gato Tobias no colo, sem ter sido convidado, que Noêmia decidiu. Não havia uma razão especial. Não havia música, ou chuva, ou sinal do céu. Havia apenas aquela sensação quieta de que era a hora. Ela foi até a mala, tirou o envelope com cuidado, quebrou o lacre de cera devagar, aquele lacre que Estevão havia selado com solenidade, como se soubesse que o que estava dentro era importante demais para ser tratado com pressa. E leu: A letra de Estevão era maior do que havia sido na juventude. Os anos e o tremor da mão haviam alargado cada letra, como se as palavras precisassem de mais espaço para respirar. Noêmia passou o dedo por cima do nome dela, na frente do envelope, antes de tirar as folhas. Eram 3 dobradas, com aquele capricho de quem aprendeu na vida que as coisas bem dobradas duram mais. Minha Noêmia do vestido azul. Você está lendo isso porque eu já fui. E se você está lendo, é porque algo aconteceu à casa, o Gilberto.
Alguma complicação que eu deveria ter resolvido em vida e que fui adiando, porque sou homem e homem adia o que dói. Deixa eu te contar uma coisa que eu nunca contei. Há 20 anos, quando a empresa fechou e a gente quase perdeu tudo, eu tinha uma poupança que eu havia feito em segredo, não por falta de confiança em você, mas porque eu queria que, se algum dia acontecesse o pior, você tivesse um amparo que não dependesse de mim estar presente para funcionar. Eu continuei fazendo isso. Todo ano, uma parte do que sobrava, todo o bônus que recebi quando voltei a trabalhar. Toda vez que eu consertava algo para alguém e recebia uns trocados, eu dividia. Metade para casa, metade para o envelope da Noêmia. Na gaveta da escrivaninha marrom, a que fica no canto do nosso quarto, a que você nunca abre porque diz que é minha bagunça, tem uma caixinha de madeira com chave. A chave está no bolso do colete cinza que eu usava nas festas de fim de ano. Dentro da caixa, uma caderneta de poupança no seu nome, que abri sozinho há 10 anos. O saldo está escrito na última folha. Usada. Não é fortuna, mas é liberdade. Tem também uma carta pro Gilberto, sim, para ele. Não é de raiva, Noêmia, é de perdão antecipado, porque eu já sabia que ele podia fazer bobagem, mas peço que você guarde essa carta sem entregar. O perdão é seu, não dele. Não precisa dar satisfação a quem não merece. E tem uma última coisa. No fundo da caixinha, num papel dobrado em 4, está o endereço de uma pessoa. Chama Clotilde. Ela foi minha primeira professora lá em Bananal, quando eu tinha 7 anos. Eu a perdi de vista por décadas, mas a reencontrei por acaso na internet há 5 anos. Nós trocamos cartas sim, cartas de papel mesmo. Você sabe que eu sou antiquado. Ela tem 80 anos e mora sozinha numa cidade chamada Canarana. Eu nunca te falei dela porque parecia coisa pequena demais, mas hoje parece a coisa mais importante que posso te deixar. Uma pessoa boa num lugar que você ainda não conhece. Se um dia você precisar ir embora de algum lugar, vai pra onde tem gente boa esperando. Noêmia, você foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Melhor do que qualquer coisa que eu possa descrever. Você me fez homem bom. Sem você eu teria sido mediano. Você vai ficar bem. Não porque a vida vai facilitar, mas porque você tem uma força que nem você mesma sabe o tamanho. Cuide do vestido azul. Ele ainda vai ter história. Com todo o amor que 92 anos não foram suficientes para terminar, seu Estevão Noêmia ficou com as folhas na mão por um longo tempo. Tobias, que havia se instalado definitivamente no seu colo, começou a ronronar, como se sentisse que ela precisava de um som para se apoiar. Clotilde. Ela leu o nome de novo. E então, devagar, a memória foi chegando. Doroteia havia mencionado uma amiga muito querida, uma professora aposentada, que morava perto da praça e que saía toda tarde para caminhar com uma bengala azul. Uma bengala azul porque, segundo Doroteia, ela dizia que azul era a cor mais honesta que existia. Azul. Noêmia olhou para o retalho de tecido azul que havia comprado na feira. Olhou para o vestido azul dobrado no fundo da mala e sentiu aquele arrepio que não é de frio, é de reconhecimento. É quando a vida te mostra que as coisas não estavam acontecendo ao acaso. Ela foi à escrivaninha marrom que havia pedido para Doroteia guardar a única peça de mobília que trouxe de Arameia, porque não conseguia abandonar. Abriu a gaveta, que nunca abria. Encontrou a bagunça de Estevão. Pilhas de pilhas, um botão solto, um relógio que havia parado, selos de carta colecionados. E lá, entre tudo, a caixinha de madeira. O colete cinza estava dobrado numa sacola dentro da mala. O bolso tinha a chave. Noêmia abriu a caixinha com as mãos que não paravam de tremer e os olhos que não paravam de chorar daquele choro, que é ao mesmo tempo dor e gratidão, e amor e saudade, e todas as coisas que não cabem em uma única palavra. A caderneta estava lá. O saldo era mais do que ela esperava, muito mais do que
Ela esperava. Estevão havia sido discreto, por décadas discreto e fiel e constante. Do jeito que ele havia sido em tudo, e debaixo da caderneta, o papel dobrado em 4, com um endereço de Clotilde. A mesma rua que Doroteia havia mencionado uma vez de passagem. Naquela tarde, Noêmia foi até a casa. Bateu na porta, com o coração acelerado, de quem não sabe o que vai encontrar do outro lado. Uma mulher de 80 anos abriu a porta. Cabelos brancos, olhos vivos, uma bengala encostada na parede azul. As duas ficaram se olhando por um momento. E então Clotilde disse, com aquela voz tranquila de quem tem 80 anos e já passou do medo de dizer a verdade: você é a Noêmia. Eu reconheço, por causa dos olhos. Estevão sempre disse que seus olhos eram os mais vivos que ele já viu. Noêmia não conseguiu responder, mas entrou e ficou. Elas tomaram chá. Clotilde contou histórias de Estevão criança, aquele menino que fazia perguntas demais e que chorava quando via bicho ferido, mas que fingia que não era ele quem havia chorado. Noêmia riu tanto que esqueceu por momentos que estava com 61 anos e que havia perdido a casa e o marido em sequência. E então, quase no fim da tarde, Clotilde pegou na mão de Noêmia e disse: ele me escreveu uma carta no ano passado, me pedindo para ficar de olho em você. Disse que não sabia quando você ia chegar, mas que um dia chegaria. Me pediu para te dizer uma coisa da parte dele quando você viesse. Noêmia ficou imóvel. O que ele pediu para dizer? Clotilde sorriu e disse que o vestido azul combina com o céu de Canarana. Noêmia colocou a mão no rosto e chorou e riu. E as duas ficaram assim por um tempo. Uma viúva de 61 anos e uma professora de 80, com aquele riso e aquele choro misturados, que só acontece quando a vida surpreende de um jeito que a gente não merecia, mas que recebe, assim mesmo, com gratidão e espanto. Nos meses seguintes, Noêmia usou o dinheiro da caderneta para alugar um pequeno ateliê em Canarana. A Perpétua, sua amiga costureira de Arameia, não hesitou quando Noêmia ligou. Largou tudo e veio. E seu Ramiro, da barraquinha de tecidos, foi o primeiro a levar retalhos dos bons, dos difíceis de achar, com aquela generosidade de quem reconhece quando algo bom está começando. O ateliê se chamou, sem nenhuma surpresa, Vestido Azul. No dia da inauguração, Noêmia usou o vestido do casamento. 43 anos depois, ainda cabia, ou talvez ela tivesse ajustado um pouco. Afinal, ela era costureira, e costureira sabe que as coisas que valem a pena sempre podem ser ajustadas para continuar cabendo. Clotilde foi à inauguração com a bengala azul. Doroteia foi com bolo de fubá. Seu Ramiro foi com um retalho de seda que disse ser para um dia especial que ainda está por vir. E Doroteia disse em voz alta o que todo mundo estava pensando. Estevão sabia o que estava fazendo, né? Noêmia olhou para o céu de Canarana, aquele céu largo de cidade pequena que não economiza em estrelas, e disse: ele sempre soube. E o vento de Canarana passou entre as pessoas reunidas ali e balançou levemente as bandeirinhas azuis que Doroteia havia pregado na fachada do ateliê. E foi bonito, foi muito bonito. Noêmia foi mandada embora, não com gritos com palavras baixas, que às vezes doem mais. Foi expulsa do lar que havia construído com as próprias mãos, ao lado do homem que amou por 43 anos. E ela foi, com a cabeça erguida, a mala na mão e o coração partido por dentro. Mas no fundo daquela mala estava a prova de que o amor verdadeiro não termina quando a pessoa parte. O amor verdadeiro planeja, prepara, cuida em silêncio, sem precisar de reconhecimento. Estevão não deixou apenas dinheiro. Deixou um caminho, deixou um endereço, deixou uma mensagem para uma amiga de 80 anos, como quem constrói uma ponte para a mulher que ama atravessar quando ele não puder mais caminhar ao lado. Isso é fidelidade de verdade.
não é apenas não trair, é cuidar do outro, até além de onde o corpo consegue chegar. É pensar no bem-estar do outro quando o outro ainda não sabe que vai precisar. E Noêmia nos ensina algo igualmente poderoso, que dignidade não se pede e não se negocia. Ela poderia ter chorado na frente de Gilberto, poderia ter brigado, suplicado, envergonhado o cunhado publicamente. Mas ela escolheu sair de cabeça erguida, porque sabia, mesmo sem palavras, que o que ela estava carregando na mala valia mais do que qualquer parede ou escritura. Se você hoje está sendo empurrada para fora de algum lugar, uma relação, um emprego, uma cidade, uma situação, olhe com cuidado para o que você já tem. Às vezes, o que precisamos não está nos lugares que estamos sendo forçados a deixar, está no fundo da mala que carregamos. E às vezes, a pessoa que nos amou de verdade já preparou o caminho. A gente só precisa ter coragem de andar. Nem toda expulsão é derrota. Às vezes é o empurrão que faltava para a gente chegar onde sempre deveríamos ter estado. Se você chegou até aqui, essa história entrou em você de algum jeito. Ele me diz que você esteve aqui. Comente abaixo. Me conta. Qual parte da história te tocou mais? O que a Noêmia te fez sentir? E me diz o seu nome e de qual cidade você está nos assistindo agora. Com carinho e gratidão. Menos, até a próxima história.